Amém? Não tem como nós começarmos hoje o nosso devocional não declarando uma palavra poderosa como essa, exatamente como está em Salmos, Salmos 30, né? No versículo 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: o choro, ele pode até durar uma noite, ele pode até durar um momento, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Então, ou seja, eu quero parafrasear isso daqui, porque independente do horário que você vai estar recebendo esse vídeo, esse devocional, entenda algo. O nosso sofrimento ou momentos ruins, né? Momentos delicados, vamos pensar assim, em nossas vidas, eles vão durar só um momento. A alegria logo vem, porque às vezes a gente está passando por alguns desafios, né? Talvez seja o seu caso, e talvez você pense assim, meu Deus, essa fase da minha vida não passa, essa ocasião não se resolve. Então, eu estou aqui para dizer para você que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, a sua palavra nos garante isso. E também, como eu disse agora há pouco, em Salmos capítulo 30, a palavra do Senhor também nos diz que o choro ele vai durar um só momento, mas a alegria ela logo vem. Então renova suas forças aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos juntos continuar confiando no Senhor, porque a sua palavra nos garante que aqueles que confiam nele jamais serão abalados. Aqueles que confiam e que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então nós somos esse povo, amém? Você, meu irmão, minha irmã, é essa escolhida e esse escolhido do Senhor nesse dia convocado para ter as suas forças renovadas e avançar um pouco mais, porque eu quero te dizer, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar, viu? Aquele que começou a boa obra, que te fez promessas, ele é fiel e garantidor para fazer com que ela se cumpra. Agora eu pergunto para você hoje, você está colaborando? Você está obedecendo eu não vou falar as ordenanças, eu vou falar a essa palavra poderosa que é a palavra de Deus? Me conta aqui. Você tem meditado nessa palavra dia e noite? Você está fazendo isso? Porque olha só, para que eu e você tenhamos sucesso, tenhamos êxito em tudo que nós formos fazer, nós precisamos, estar meditando na palavra. Essa é a instrução que o Senhor nos deu muito mais de uma vez, tá? Se você pensa que foi só para Josué, não foi não. Tem muito mais de uma vez na palavra de Deus, o Senhor dando essa instrução. Olha, medita nessa palavra, medita de dia e de noite. Para quê? Para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito, para que você seja assertivo. Então é por isso que nós estamos nessa jornada aqui, queridos. Hoje nós estamos com 138 dias de propósito, 138º dia de propósito. Rumo aí, queridos, ao mês de dezembro, né? Porque em dezembro, até o dia 31, nós vamos ter lido toda a Bíblia. Então eu já convido e encorajo você a vir comigo nessa jornada de conhecendo a verdade, sendo liberto de toda mentira e fazendo do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, com toda certeza. Verdades nos libertam, queridos. Verdades nos libertam de toda prisão e de toda mentira que um dia nos colocaram por ensinos errados. Então você precisa conhecer a verdade de Deus, que é a sua palavra, tá bom? Então antes de nós chegarmos aqui no nosso devocional, estamos lá em Esdras, né, no livro de Esdras, nós vamos rompendo aí, né, rumo ao Apocalipse. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Você gostou desse chapéu? É porque a gente tem que celebrar a vida, gente. Eu gosto de chapéu. E esse chapéu aqui, ele remete àquele tempo assim que nós vamos pra praia, vamos ao clube, né? Se você quiser crer comigo para hoje estar indo para um clube, ser convidado assim para um lugar bem maravilhoso, creia comigo, tá bom? Que eu tô crendo também. Eu já estou, declarando profeticamente aqui, usando o chapéu, para que isso se cumpra hoje na minha vida, tá bom? Brincadeiras à parte, oremos então, vamos lá? Alegra o teu coração. Celebre, porque eu quero te dizer uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. Rir quando as circunstâncias, quando nem tudo está bem, não é hipocrisia não, isso é fé. E nós somos esse povo, nós somos um povo de fé, amém? Então alegra o teu coração, vamos orar, crendo, queridos, que hoje é o dia que o Senhor preparou, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Então tem muita coisa boa para acontecer, creia nisso, porque assim como você se vê, assim você é. A palavra de Deus também nos diz isso. Então começa a se olhar de maneira diferente, porque você, através da sua boca e das declarações que você faz, você muda o cenário à sua volta. É o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios, né? O poder de dar a vida
e o poder de matar estão na nossa boca, estão na nossa língua. Então não reclame, não murmure, vamos ser ousados em fé e em oração. Eu tenho certeza, grandes coisas irão acontecer e mudanças vão chegar aí da forma como você tem clamado ao Senhor. Amém? Então vamos orar? Pai, nós somos tão gratos a Ti por mais um dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos tem feito romper e avançar rumo a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Nós cremos, Pai, que haverá um bom futuro. Haverá um bom futuro. A nossa esperança em Ti não será decepcionada, Pai. Tu és um bom Pai para nós. Tu és um bom Pai para nós. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito a nós, a nossa casa, a nossa família, aos nossos parentes, Senhor. Muito obrigada por sua bondade, por sua fidelidade. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã agora, para que, Senhor, eles sejam alcançados de maneira sobrenatural e poderosa. Pai, que todo medo, toda ansiedade saia, Senhor, toda insegurança saia. Nós sabemos que o medo é uma estratégia do inimigo, Pai, é uma estratégia do nosso adversário para tentar nos tirar a estabilidade. Então, Senhor, que todo medo saia. Senhor, a Tua palavra nos diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, que o meu irmão, que a minha irmã, que cada um, Pai, que estão comigo agora, possa desfrutar desse Teu amor real e verdadeiro, a ponto, Deus, eles estarem tão imersos no Teu amor, que todo medo seja lançado fora, que todo mal seja lançado fora, que todo bombardeio na mente seja lançado fora, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos até aqui. E porque cremos, Pai, no Seu mover e no Seu agir em nosso favor, nós já Te agradecemos, confiamos em Ti, Pai. Te agradecemos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém? Então podemos agora ir fundo nesse livro maravilhoso, tanta coisa acontecendo, gente, aqui em Esdras, né? Ontem, no devocional anterior, nós falamos acerca da liberação do povo para poder fazer a reconstrução do templo, né? O Senhor deu uma ordem através do profeta Jeremias e o rei Ciro, no primeiro ano ali do seu reinado, já liberou o povo, né? Para poder fazer a reconstrução desse templo. Mais de 42 mil homens, então, fora escravos, né? A palavra aqui do Senhor nos disse no devocional de ontem, muitos foram liberados ali para poder irem fazer a reconstrução desse templo. Então hoje o nosso devocional está em Esdras, do capítulo 3 ao capítulo 6. E eu vou fazer um resumão para você, como eu estou aqui todos os dias fazendo através do Instagram, Facebook, do YouTube. Nós estamos aqui nesses 3 canais, independente de onde você estiver, tá bom? Receba aí, pega a sua Bíblia e depois faça a leitura integral. Não esqueça, porque aqui a gente vai fazer aquele resumão, mas nada vai te impedir, depois de poder fazer aquela leitura geral e receber com muita clareza tudo aquilo que o Senhor está falando com você, tá bom? Vamos lá. Então, no capítulo 3, começando hoje, então o povo foi, lembra? O povo então foi liberado para poder ir para ajudar, né? E ali fazer a reconstrução do templo. Então, já começa aqui no capítulo 3 dizendo que no 7º mês, então, quando eles já estavam ali, né, morando, cada um nas suas cidades, eles então começaram, queridos, a reconstruir o altar de Israel. Sobre esse altar, eles inclusive já começaram a oferecer ofertas de sacrifícios, né? Exatamente como como Moisés, nas leis de Moisés, havia a instrução para serem feitas, né? Ofertas queimadas, as ofertas de paz, né? Eram ofertas específicas. Nós, inclusive, falamos sobre essas ofertas, né? Estão aí nos nossos estudos anteriores. Então, se você puder, claro, você já vai lá nos vídeos, porque todos os vídeos dos nossos devocionais ficam salvos lá, tá bom? Então você pode fazer depois esse apanhado e sair ouvindo cada um dos nossos devocionais de tudo isso que o Senhor já fez, tá? Então a palavra aqui vai nos dizer, queridos, que então o povo começou a reconstruir esse altar, né? Ceicinha, bom dia! E aí o que aconteceu? Começaram a oferecer os sacrifícios ali, mas, queridos, havia uma coisa que estava no coração desse povo. A palavra vai nos dizer, o povo estava com medo, eles estavam com medo dos povos vizinhos. Apesar de estarem oferecendo sacrifícios ao Senhor, a palavra aqui nos dá ênfase que eles ficaram com medo, né? Mas tudo bem, no capítulo 3, eles continuaram avançando. Inclusive aqui a palavra vai nos dizer que eles começaram a oferecer os sacrifícios, né? Período da manhã, período da tarde, ofertas diárias ali ao Senhor, eles estavam fazendo, né? E começaram, como eu disse, depois disso, né, a construir os alicerces do templo do Senhor. Ok, então o que aconteceu?
uma coisa que eles fizeram, começaram a contratar os pedreiros, carpinteiros, né, faziam o pagamento dos alimentos, o, o, o pagamento com alimentos, o pagamento desses contratados, né? Com vinho, com azeite, as toras, queridos, que foram usados, né? Para a reconstrução, as toras de madeira, elas vinham do Líbano. Então, como é que elas vinham, né? Das montanhas, vinham flutuando ali pelo mar Mediterrâneo até Jope. E detalhe, tá bom? Só lembrando você que eles tinham aqui o aval, eles tinham a liberação aqui do rei Ciro, porque afinal o Senhor usou o profeta Jeremias para falar com ele, ó, eu quero que você reconstrua, te dei aí todas as cidades, né? Você está aí com todo o poder, eu te dei isso, então é o seguinte, eu quero que você libere o meu povo para reconstruir o meu templo. Então, só lembrando você sobre a ordem, então, que o rei Ciro estava seguindo, tá bom? Assim eles fizeram, a palavra nos diz que a construção do templo propriamente, ela começou no mês 9, né? Eles, então, mês 7 foi quando nós começamos, no sétimo mês eles estavam aqui já se restabelecendo, levantaram o altar aqui do Senhor, né? Começaram a reconstruir, começaram a oferecer os sacrifícios, mas no mês 9 começou em si a reconstrução do templo. E os grupos de trabalhadores, queridos, que estavam aqui, a palavra vai nos dizer aqui que eram sacerdotes, levitas, né? Os levitas tinham que ter mais de 21 anos, né? Então aqui a palavra também vai nos fazer menção que eles tinham mais de 21 anos, que eles foram escolhidos para supervisionarem ali a construção do templo, né? E aqui, queridos, os descendentes de Judá, eles ficaram incumbidos da supervisão de todo o projeto ali, porque todos eles eram levitas, tá? A palavra do Senhor vai nos fazer essa garantia. Como é que termina aqui o capítulo 3? Deixa eu te contar. Eles, quando os construtores começaram esses alicerces, né, os sacerdotes vestiram suas roupas sacerdotais, né, começaram a louvar ao Senhor ali, a palavra vai nos dizer. Os filhos de Asaf, né, pegaram ali os instrumentos, começaram a cantar, e eles cantavam e diziam, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, e a sua misericórdia, o seu amor, dura para sempre. Queridos, foram muitos sacerdotes, que a palavra vai nos dizer, né, todos eles estavam ali reunidos. Agora, o que aconteceu? Os levitas e os sacerdotes, chefes de família, lembraram daquele templo de Salomão, que era muito belo, né? O templo que Salomão havia construído. Então, eles choravam em voz alta, lembrando desse templo que era maravilhoso, porque aqui estava ainda destruído, né, queridos? Eles tinham levantado aqui o altar, havia começado a reconstrução do templo, mas com certeza ainda estava em ruínas, ainda não estava edificado, aqui ainda não. Então, uns choravam, queridos, lembrando do templo de Salomão, e outros se alegravam. Então, a palavra vai nos dizer que ali houve uma mistura de gritos de alegria e choro, né? Ficou uma forma bem barulhenta, que podia se ouvir de longe, queridos. Tudo isso que estava acontecendo. Vamos lá, capítulo 4. O que começa então acontecendo aqui? Estava vendo tudo muito bem, mas os inimigos de Judá e Benjamim ouviram dizer, então, que eles começaram a reconstrução do templo. Então, no capítulo 4, queridos, vai nos dizer que eles, sabendo disso, tentaram se aproximar, oferecendo ajuda para poder reconstruir o templo. Mas aqui, queridos, Zorobabel, né, que era um dos chefes ali das famílias, ele foi bem incisivo e falou o seguinte, não tem como você vir aqui e querer construir o templo do nosso Deus, porque nós é que devemos fazer isso. Então, olha, não tem como você ajudar, nós vamos seguir exatamente como o rei Ciro nos deu a instrução aqui. Queridos, e aí tudo bem, eles fizeram isso, acho que eles pararam por aí, não. A palavra vai nos dizer, então, que eles tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que eles não continuassem a construção. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, só para te fazer um alerta, porque eles estavam muito empenhados em seguir uma ordem que havia sido dada a eles, queridos, mas os seus adversários, os seus inimigos, tentavam desanimar e amedrontar ele para que eles parassem. Inclusive aqui, o texto vai fazer menção que eles pagaram propina para o governo, né? Para que eles atrapalhassem, a palavra diz exatamente isso, para que eles atrapalhassem e se opusessem, né, a esses planos aqui, queridos. Vocês acreditam nisso? Então, isso aqui foi durante todo o reinado de Ciro. Isso aconteceu, tá bom? Então, olha, cuidado com as situações, as coisas que vêm aí diante de você, você determinando coisas, determinando fazer o seu devocional, determinando seguir uma vida mais
com mais intensidade com o Senhor e vindo situações tentando paralisar, amedrontar e desanimar você, tá? Olha aqui, ó, é uma estratégia do inimigo. É de hoje? Não é de hoje, olha aqui, olha o tempo. Olha as ferramentas que ele usava, né, queridos? Mudou para o tempo de hoje? Isso acontece hoje? Fala para mim, acontece ou não acontece? Acontece demais, queridos. Então, ó, fico alerta aqui para você, tá bom? Fechando esse parênteses, vamos continuar. Deixa eu só desligar aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, que então, queridos, no início do reinado do rei Assuero, né, eles apresentaram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Queridos, aqui no capítulo 4, você perceberá que eles começaram a preparar essa carta, queridos, em língua aramaica, enviou para o rei Artaxerxes, aqui a palavra vai nos dizer também, que era o rei da Pérsia, né? Queridos, ó, Bislão e todos os seus companheiros começaram a escrever essa carta e foram, né, então, fazer a tradução para ele. O governador Reum, o escrivão Sinsai, diz aqui a palavra, escreveram essa carta contra Jerusalém ao rei. E aí, queridos, o governador, o escrivão, junto com os companheiros, então, deram um jeitinho, né, diz a palavra aqui do Senhor, e mandaram essa carta para ele. Nessa carta, queridos, eles começaram a dizer o seguinte, vou resumir para você. Para que o rei ficasse informado acerca dos judeus, né, que haviam sido enviados da Babilônia. Por quê? Porque essa cidade que estava destruída, né, historicamente, ela estava sendo reconstruída, mas ela era uma cidade rebelde e má. E começou a alertar ele, falou, olha só, vai ser grande o prejuízo se você não fizer nada, rei. E começaram, ó. Então você vai perceber que ele começou a dizer aqui muitas coisas a respeito do povo judeu, para que o rei impedisse, né, essa reconstrução, porque essa reconstrução eles não iriam pagar impostos, que o povo de Judá era um povo rebelde. Queridos, e a palavra vai nos dizer então que a resposta do rei foi o seguinte, o rei então enviou uma resposta para ele dizendo o seguinte, então, resumindo, tá? Então eu ordeno que esses homens parem a construção do templo. A intenção, então, dessa carta era fazer com que eles parassem a construção. Então eles inventaram uma situação para o rei, né? Porque eles sabiam, queridos, do poder que havia realmente no Deus de Israel, viu, queridos? Eles sabiam. Então eles tentaram paralisar o povo aqui. E aí, queridos, o rei então deu essa ordem, falou, não, tudo bem. Eu ordeno então que se pare essa reconstrução e eu vou te falar uma coisa, que seja imediatamente e só vai voltar quando eu mandar. Queridos, então assim, a palavra vai nos dizer que após essa carta, né, do rei Artaxerxes, Artaxerxes, é isso mesmo, tá? Quando chegou então ali, né, diante de Reum, que era o governador e de seus companheiros ali, eles foram depressa a Jerusalém e obrigaram os judeus a pararem a reconstrução. Assim, a obra do Senhor, diz aqui, o templo dele foi parada até a segunda ordem do reinado de Dário, até o segundo ano, na verdade, do reinado do rei Dário, que era o rei da Pérsia, tá? Capítulo 5, calma, não fica triste, eu vou te contar o que está acontecendo. Então, eles fizeram de tudo para poder paralisar, conseguiram essa carta aí, mas no capítulo 5, queridos, o Senhor levantou 2 profetas, então, aqui para ir falar com o povo. A palavra vai nos dizer que o profeta Ageu e o profeta Zacarias trouxeram uma mensagem de Deus aos judeus, né? E ali nessa mensagem eles tentavam animar os judeus a recomeçarem a construção do templo de Deus em Jerusalém, né? Então eles estavam ali, os profetas de Deus, inclusive, estavam ajudando, diz a palavra aqui. Mas, queridos, o governador, né, ficando sabendo dessa situação que se chamava Tatenai, ele foi até lá e perguntaram para o povo dizendo o seguinte, quem foi que deu essa ordem para vocês reconstruírem o templo? Quem foi que mandou vocês terminarem? E também pediu a lista dos homens que estavam ali reconstruindo o templo nessa ocasião, né, queridos? E ali eles começaram a dizer o seguinte, os olhos de Deus estão sobre os líderes judeus, né? E os inimigos não podem obrigar-nos a parar essa construção, porque enquanto o rei Dário não examinasse o assunto e tomasse a sua decisão. Então, eles deram essa resposta para eles. Aí, o que eles fizeram? O que nesse caso aqui Tatenai fez? Né? A palavra diz, queridos, que ele, então, foi até o rei Dário, levando esse relatório que eles haviam falado, né? E disse o seguinte, saudações, rei Dário, olha só. O povo começou a construção do templo, estão dizendo aí que essa obra está prosseguindo, não, ele disse, na verdade, que a obra estava prosseguindo com muita energia e sucesso, e que o povo estava dizendo que quando eles foram questionados para quem tinha dado permissão para eles, que eles disseram que foi o próprio rei, né? O próprio rei Ciro, na época que havia dado essa permissão,
seguindo inclusive uma ordem do próprio Deus que havia dado essa ordem para ele. Então, por isso que eles estavam construindo ali essa cidade, né? Então, queridos, a palavra vai nos dizer que após ele dar todo esse relatório e contar, né, para o rei, olha, eles contaram isso para mim e disseram mais, né, que foi um decreto que o próprio rei Ciro havia emitido, que eles construíssem, e deu toda a explicação aqui nessa carta para o rei. Por fim, como é que então ele termina? Ele termina dizendo, então, eu solicito que o rei faça uma busca, né, na Biblioteca Real da Babilônia, a fim de descobrir se realmente há algum decreto que o rei Ciro emitiu, né, para a construção desse templo, e depois me faça saber dessa questão. Então, queridos, capítulo 5, quando confrontados então ali o povo motivado pelos profetas, começaram novamente a reconstrução, eles foram questionados e disseram para ele, olha, nós estamos aqui reconstruindo porque houve uma ordem de Deus para isso, né? O Senhor deu essa ordem ao rei, o rei nos liberou para fazer isso e aqui estamos nós. Então o governador aqui, como eu mencionei para você, Tatenai, não satisfeito, vai até o rei então, questiona, explica qual foi o argumento do povo e pede para que o rei então, o rei Dário aqui, procure saber, né, nos escritos ali do reinado, se realmente isso procedia, se essa história era real. Ok. Então, como é que termina aqui essa história já no capítulo 6? Já vamos finalizar o nosso devocional, queridos. A palavra vai nos dizer, então, que o rei Dário deu essas ordens, né, para que se fizesse a busca nos arquivos lá da Babilônia, e eles finalmente encontraram mesmo, né, esse documento que o rei Dário falou. Maravilhoso isso, né? Não vou ler para você exatamente o que ele disse, mas para que você entenda, ele deu uma ordem, inclusive, a mais aqui, que isso acabou acontecendo. Eu fiquei super feliz quando li. Ele não só deu ordem e liberou o povo para poder fazer reconstrução, como também deu uma ordem dizendo: todas as despesas serão pagas pelo rei, os vasos de ouro, tudo aquilo que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Deus, serão devolvidos, né, serão levados de volta e serão colocados no templo como estavam antes. Queridos, então o governador, ao ficar sabendo disso, né, deu a ordem então para que permanecessem longe de lá. O rei deu essa ordem, né, para que não fosse interrompida a construção do templo, para que deixassem, né, eles reconstruir exatamente como estava ali e não perturbassem o povo de Judá, nem o governador de Judá, né, e nem os demais chefes de trabalho aqui, queridos. E diz aqui a palavra, ele promulgou o seguinte decreto a respeito deles, né, queridos, maravilhoso isso aqui, né, eu fiquei muito feliz quando li. Tá, e resumindo para você, e ali eles falaram a respeito disso, né, sobre essa questão das custas, né, e para realmente que eles recebessem essas custas, e disse: qualquer pessoa que tentar mudar esse decreto vai ser arrancada da sua casa, vai ser atravessado com uma dessas vigas da sua casa, né, e a sua casa será transformada num monte de entulho, ou seja, vamos destruir tudo, porque o Deus que escolheu a cidade para sua habitação destruirá qualquer rei e qualquer nação que altere esse decreto e destrua este templo em Jerusalém. Eu, Dário, então, expedi esse decreto, que ele seja obedecido com toda diligência. Ah, queridos, que maravilha. Então, finalmente, o templo foi terminado, diz aqui a palavra do Senhor, né, queridos? Conforme havia sido ordenado aqui por Deus e decretado aqui por Ciro, né, diz a palavra do Senhor, foi concluído aqui a construção. E outra coisa, né, durante os festejos, né, porque após eles terminarem, houve grande alegria entre os sacerdotes ali, entre os levitas, entre todo o povo. Eles começaram, então, a celebrar, sacrificaram ali, ofereceram ofertas ao Senhor, né, diz aqui a palavra. Queridos, e foi lindo, eles fizeram tudo conforme a lei de Moisés dizia, né, diz aqui a palavra do Senhor para nós. Queridos, e bem nessa época que teve a festa de Páscoa, teve aquela festa dos pães asmos, né, eles comemoraram todas as festas aqui que você puder pensar, eles então começaram a celebrar. E aqui diz que a palavra do Senhor vai nos dizer, finalizando o nosso devocional de hoje, que a nação inteira, queridos, celebraram ali, né? Eles ficaram muito felizes, né? Porque havia concluído a construção do templo, conforme o Senhor havia falado. Assim nós terminamos o nosso devocional de hoje. Maravilhoso, né? Aqueles que por um momento nós pensamos que não ia chegar ao fim, mas o Senhor é bom. Claro, queridos, e os seus planos se cumpriram, né? Então, até aqui no nosso devocional, reconstrução do templo, ok, foi concluída, né? Então, no nosso próximo devocional, eu convido você para vir comigo para as cenas dos próximos capítulos, tá imperdível. E vamos juntos nessa jornada,
leitura total da Bíblia, tenho certeza, vai mudar a sua vida para sempre, tá bom? Um grande abraço para você e nós nos vemos no próximo devocional. Tchau, tchau!